Excelentíssima Senhora Enfermeira Isabel Oliveira, Presidente do Conselho Diretivo Regional desta secção. Excelentíssimo Senhor Enfermeiro Hélder Lourenço, Presidente do Conselho de Enfermagem Regional. Excelentíssimo Senhor Enfermeiro Rui Cruz, Presidente da Mesa da Assembleia Regional. Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Nacional da Ordem, Enfermeiro Jorge Pires, e Senhor Presidente do Conselho de Enfermagem, Senhor Enfermeiro... peço desculpa pelo lápis de nome. José Carlos Gomes. Isto é muita confusão ao mesmo tempo. Excelentíssimos senhores representantes das entidades oficiais aqui presentes, assim como associações profissionais de enfermagem, estruturas sindicais e de ensino. Minhas senhoras, meus senhores, caros colegas. Permitam-me que, numa fase inicial da minha intervenção, preste a mais sincera e merecida homenagem a todos aqueles que nas últimas décadas deram muito de si aos cidadãos, às unidades de saúde em Portugal e ao país. Sem vocês, certamente, hoje não teríamos os 35 anos de SNS que festejamos na passada segunda-feira. Sem vossas excelências, certamente seríamos mais pobres em termos de indicadores de saúde, em termos sociais e económicos. Se é verdade que a realidade atual não é melhor, também é certo que os contextos de prática que muitos encararam não foram os ideais. Muitas foram certamente as dificuldades enfrentadas e os desafios que superaram. O seu contributo para o progresso científico e profissional é de todo inestimável. A todos, e em nome dos enfermeiros e da Ordem dos Enfermeiros, o meu profundo agradecimento e peço uma salva de palmas para quem se aposenta. Mas o seu contributo para a enfermagem não acaba aqui. Imenso é o conhecimento que estes colegas possuem e que pode e deve ser partilhado com os mais jovens, que hoje iniciam a sua profissão. Com os mais jovens, por exemplo, em visitas aos serviços ou através de organização de tertúlias intergeracionais. Deixo aqui, pois, um apelo: não percam o contacto com a profissão, pois ela, a vós, muito vos deve, e o seu progresso depende do envolvimento de todos. Dirigindo-me agora a quem ingressa na profissão, é com especial agrado que vos dou as boas-vindas à Ordem dos Enfermeiros e à enfermagem. É motivo de alegria, motivo de orgulho, receber os colegas numa profissão que é extremamente gratificante e única, que, ao longo do tempo, tem cativado pessoas provenientes dos mais variados contextos culturais, sociais e económicos. É para mim, enquanto bastonário, um privilégio poder estar presente na entrega das cédulas profissionais a todos os novos membros desta Ordem. Esta cerimónia traduz-se também, e igualmente, num motivo de júbilo para as vossas famílias, a quem eu dirijo uma palavra de especial apreço pelo contributo que deram na prossecução desta opção profissional. Sem a família, sem o vosso sustentáculo familiar, certamente hoje não estariam aqui muitos de vós. A todos os familiares, muito obrigado pelo empenho que deram estes jovens enfermeiros. No momento em que vão iniciar uma nova fase nas vossas vidas, temos consciência que muitas são as dificuldades com que nos estamos a deparar. A procura do primeiro emprego, como já foi dito, já começou para alguns de vocês e, como poderão constatar, vai ser um caminho complicado. Isto acontece porque, face a um contexto económico ou financeiro castrador, muitas são as vicissitudes que pautam a realidade contratual do país. Nos últimos anos, temos vindo a assistir àquilo a que designo de contratações a conta-gotas. Há colegas que se aposentam e não são substituídos. Há situações de doença prolongada ou de licenças parentais que não obtêm o necessário apoio de retaguarda. E a região centro tem sido um exemplo pragmático disso. Considerando o número de enfermeiros inscritos no final do ano passado, nos 6 distritos desta região existe uma média de 6,4 enfermeiros por 1000 habitantes,
o que significa um desvio, ou seja, uma carência de cerca de 5.000 enfermeiros no total do setor público, privado e social, que seriam necessários hoje estarem a prestar cuidados aos cidadãos portugueses. Só nos 35 serviços de saúde visitados pela Secção Regional do Centro, no primeiro semestre deste ano, existiam 293 enfermeiros em falta. Extrapolando os dados obtidos, chegamos à seguinte conclusão: 75% dos serviços e instituições da região centro possuem um número insuficiente de enfermeiros e dificuldades de funcionamento. Isto coloca não só em risco a vida dos utentes, mas aumenta também a morbilidade, a possibilidade de erro e outros eventos adversos. Na próxima semana será debatida em Lisboa a problemática das infecções associadas aos cuidados de saúde. Algo que tem um forte impacto na saúde dos utentes e, como tal, tem um elevado impacto socioeconómico. De acordo com a organização deste evento, a taxa das infecções hospitalares em Portugal é superior à média europeia, situando-se nos 10,6%. O controle da infecção é uma área de excelência para a enfermagem, pelo que se um em cada 10 utentes é infectado, isto deve-se em grande parte à falta de enfermeiros, a dotações inseguras. Eu próprio pude verificar, em loco, as dificuldades vividas por muitos colegas em unidades de saúde de distritos como Viseu e Aveiro. Face a este panorama de completa ruptura de serviços, muito embora o Ministério não goste da palavra ruptura, e de exaustão dos enfermeiros, a Ordem só tem uma possibilidade. Só pode defender uma coisa: o encerramento de camas, o encerramento de serviços, quando está em causa a segurança dos cidadãos em Portugal. Bem como a possibilidade de responsabilizar judicialmente o Ministério das Finanças, responsável último por este atual panorama, ao reter em si a autorização de contratação de enfermeiros, nomeadamente de contratação para substituições. Um comportamento deste tipo só pode traduzir uma enorme insensibilidade do Ministério das Finanças face à saúde dos seus concidadãos, o qual não pode admitir por ninguém, quanto mais por nós, profissionais de saúde. As necessidades em saúde das pessoas não se coadunam com processos burocráticos de contratação negligentes, completamente indolentes e obsoletos. Os cidadãos precisam de enfermeiros hoje, não daqui a 6 meses. Na reunião que tive esta semana com Sua Excelência, o Sr. Ministro da Saúde, foi-nos garantido que o Conselho de Ministros vai muito em breve legislar no sentido de simplificar processos de substituição temporária. Isto significa que, sempre que um serviço se vê confrontado com ausências motivadas por licenças parentais ou por doença dos enfermeiros, os órgãos de gestão destas unidades terão ao seu dispor mecanismos que lhe permitem rapidamente contratar enfermeiros em regime de substituição. Esta pode não ser a solução para tudo, mas será certamente uma grande ajuda para os utentes que atualmente não têm acesso a cuidados de enfermagem por falta de enfermeiros nos serviços. Esta pode não ser a solução ideal, mas poderá abrir portas de alguns serviços a muitos do que aqui estão, impedindo-os de ficar meses a fio sem aplicar os conhecimentos e competências que adquiriram. Mas é preciso muito mais. Em 2013, o Ministério da Saúde contratou 480 enfermeiros. Segundo o Dr. Paulo Macedo, desde o início deste ano foram contratados 800 e até o final do ano mais 200. Se considerarmos que entre 2011 e 2014 foram 2.052 enfermeiros abandonaram a administração pública, podemos então aferir que estes números continuam muito aquém das necessidades. Um relatório divulgado esta semana pela OCDE, denominado Geographic Variations in Healthcare, conclui que a utilização de cuidados de saúde varia amplamente entre países, mas também pode variar tanto ou mais dentro do próprio país. E no centro, isto também está patente. A título de exemplo, o distrito de Coimbra tem número de enfermeiros superiores aos existentes nos restantes distritos.
Pegando nos exemplos das taxas de admissão em hospitais, o estudo refere que em algumas zonas de Portugal, Austrália, Canadá, Inglaterra, Finlândia e Itália, um utente tem 2 a 3 vezes maior probabilidade de ser internado do que em outras partes desses países. Mais, a probabilidade de nascer por cesariana é 50% superior em Portugal, na Itália, na Austrália, na Suíça e na Alemanha do que nos outros países participantes. Tal como recomenda a OCDE, a Ordem dos Enfermeiros considera que o Governo deve adotar medidas que evitem a utilização indevida dos serviços de saúde e, em simultâneo, proporcionem igualdade no acesso a cuidados de qualidade, independentemente do local onde vivem. A OCDE recomenda que os governos façam relatórios públicos e estabeleçam metas regionais que incentivem um recurso mais adequado. Também se defende a aplicação de políticas que envolvam prestadores de cuidados, como, por exemplo, sistemas de monitorização contínua que apoiem o cumprimento de guidelines ou distribuição de incentivos. A terceira proposta da OCDE incide em algo que também não é novo, mas que teima em não ser adotado pelos decisores políticos em Portugal. Uma abordagem centrada no cidadão e não no profissional de saúde, com especial atenção para ferramentas que permitam medir a percepção do doente sobre os benefícios dos tratamentos obtidos. Mas, para centrar os cuidados no utente, também é preciso mudar o paradigma da saúde em Portugal. É preciso deixar de apostar numa saúde extremamente medicalizada e investir na prevenção da doença e na promoção de hábitos de vida saudável. Foi para garantir que os cidadãos possam usufruir de cuidados de qualidade e sem riscos, em qualquer unidade do país, que a Ordem dos Enfermeiros aprovou recentemente um instrumento regulador e normativo, a chamada Norma para o Cálculo de Dotações Seguras dos Cuidados de Enfermagem. Com este instrumento, a Ordem dos Enfermeiros e os enfermeiros gestores passam a ter uma base legal para exigir, junto das direções das unidades de saúde, mais recursos humanos para os seus serviços. Com a aplicação desta norma, será possível planear recursos humanos para a enfermagem em Portugal. Caros colegas, este é um momento decisivo e marcante para todos nós. É imprescindível que não nos esqueçamos todo o esforço depositado na vossa formação, nem tampouco o mandante social da nossa profissão, deixando de investir no nosso futuro enquanto profissionais altamente qualificados. Neste contexto, lanço-vos um repto. Encarem a vossa vida profissional como um conjunto de etapas, onde a formação contínua é essencial para um exercício de excelência. A realidade do país e da profissão mudou drasticamente nas últimas décadas. A sociedade portuguesa exige dos enfermeiros competência, empenho, rigor, responsabilidade profissional e a sua própria defesa. O Código Deontológico do Enfermeiro estabelece como princípios universais a igualdade, a liberdade responsável, a verdade e a justiça, o altruísmo e a solidariedade, a competência e o aperfeiçoamento profissional. Além disso, as intervenções de enfermagem são realizadas com a preocupação da defesa da liberdade e da dignidade da pessoa e do enfermeiro. Esta, caros colegas, é a identidade profissional do enfermeiro. Esta é a essência de saber ser enfermeiro. São estes os valores que pautam o nosso dia-a-dia e que fizeram parte da realidade vivida até há pouco tempo por outros colegas. A existência da Ordem dos Enfermeiros, enquanto entidade reguladora, é determinante para assegurar, perante a sociedade, a qualidade dos cuidados prestados, bem como para pugnar, junto dos decisores políticos, a dignificação da profissão. Jamais podemos abrandar a nossa exigência. Só assim atingiremos o pleno reconhecimento daqueles com quem trabalhamos, daqueles de quem cuidamos, das instituições que nos empregam e dos nossos governantes. Sejam, pois, muito bem-vindos à enfermagem, muito bem-vindos à Ordem dos Enfermeiros. Parabéns por este dia e felicidades para todo o resto da vossa vida. Muito obrigado.